culto, Senhor. Já cantamos, já abrimos o nosso coração através dessas canções que acabamos de cantar. Agora, Senhor, vem a exposição da Tua Palavra e nós queremos que o Senhor, uma vez mais, fale conosco, nos orientando, nos dando poder, nos dando graça, nos dando unção, falando, nos direcionando através da Sua gloriosa Palavra. Que ninguém venha sair daqui triste, Senhor, fraco, desanimado, desacreditado, desesperançado, mas que todos que estão aqui nessa noite, que vieram para cultuar ao Senhor, todos os nossos irmãos, todo o povo do Senhor que se reúne nessa noite, que possa sair daqui hoje fortalecido, renovado, suas forças renovadas. Ó Deus, nós estamos aqui nesta noite, recebe o nosso culto, recebe o nosso culto, que não seja apenas mais um culto, Senhor, que não seja apenas mais um culto, mas um momento glorioso na Tua presença de renovo, um momento, Senhor, de adoração ao Senhor. Meu Deus, cura os que estão enfermos, liberta os que estão oprimidos, aqueles que estão vitimados, Senhor, por males, por perturbações, que possam ser libertos nesta noite pelo poder do nome de Jesus e na autoridade que me foi dada, segundo a graça que me é dispensada. Eu ordeno agora que todos os demônios batam em retirada, que todos os espíritos imundos que vêm afligindo essa alma, que vem coagindo esta pessoa, que vem induzindo ela a erros, a fracassos, em nome de Jesus agora, que esses demônios agora saiam, é uma ordem em nome de Jesus, e que as pessoas, Senhor, possam nesta noite, os teus filhos, possam sair daqui renovados nessa noite, em nome de Jesus. Toda e qualquer ação que não provém de Deus está neutralizada agora, caia por terra no nome de Jesus, e que o Senhor nessa noite possa agir uma vez mais, de forma gloriosa, de forma poderosa em nossas vidas, em nosso meio, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e ore por esse irmão, ore pelo teu irmão agora nesse instante, ore por ele e diga: Deus abençoe o meu irmão, Senhor, diga toda a aflição da alma, toda a inquietação, agora em nome de Jesus, cesse agora, todas as perturbações, em nome de Jesus agora, desapareçam agora todas as aflições, toda angústia, todo mau sentimento, tudo aquilo que está atrapalhando, está bloqueando, está impedindo o teu agir, o teu mover nessa noite, está repreendido em nome de Jesus. Queima os carros de fogo, ó meu Deus, faz a obra nessa noite, para que o teu nome seja adorado, para que o teu nome seja glorificado, para que os teus filhos tenham um testemunho de vitória para relatar, ó meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê no poder da oração, se você crê na oração que você fez, diga graças a Deus, diga eu creio no poder da oração. Podemos assentar, queridos, na presença santa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, a preocupação do meu coração é que a gente venha para esse lugar de fato cultuar a Deus. Que a gente não venha somente gastar esse tempo aqui para rever os irmãos, para sentar aí. É muito agradável o lugar, esse ambiente é muito gostoso e essas canções mexem comigo, me arrepia, pastor, me arrepia. Que a gente não venha para esse lugar se reunir como igreja, queridos, para pôr expectativa no homem, jamais. Que você não venha para esse lugar por simplesmente vir. Você me entendeu? Quem me entendeu? Quem me entendeu? Você tem que vir aqui, querido. Você tem que vir para essa casa, para esse lugar, no intuito de prestar um culto a Deus, de adorá-lo de fato. Estão lembrados, o nosso irmão disse da mulher samaritana, estão lembrados que Yeshua, Jesus Cristo, disse para a mulher samaritana que virão tempos, disse Jesus, porque eles achavam que era somente no Monte Gerizim, o lugar de adoração. Mas Yeshua deixou bem claro para ela, disse
que viriam tempos, e ele disse que já chegou esse tempo, em que nem aqui nem lá adorareis, mas em qualquer lugar adorareis o Pai. E o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Então não existe um lugar específico, pastor, só na igreja que eu devo cultuar. Irmão, saia da sua casa já cantando, saia da sua casa já cheio de Deus, faça cultos na sua casa, reúne a sua família durante a semana. Eu sei que é corrido para todos nós, mas você pode reunir a sua família, seus queridos, para um momento de meditação na palavra de Deus, para orar junto, para estar junto, meditando, se utilizando da palavra de Deus como um alívio, porque a gente vive tão tenso, né? Nesses dias, tão preocupados, é tanta demanda, é tantas coisas para pagar, tudo até para respirar, a gente paga hoje, muitos impostos, muita cobrança para cima da gente, a gente vive opresso, oprimido e preocupado, claro, e a gente tem que tirar um tempinho para a gente se lembrar das coisas sagradas de Deus e saber que daqui, queridos, ninguém vai levar nada e nós estamos de passagem por essa vida, amém? Daqui um pouquinho tudo vai ficar. Eu estava ontem à noite meditando um pouco na palavra de Deus, já era altas horas da noite, meditando um pouquinho, e eu veio na minha memória, assim, na minha lembrança, alguns irmãos que participaram com a gente aqui, e inclusive a minha mãezinha também, que no final do ano passado eu perdi não, o céu ganhou, a gente só se ausentou um pouco um do outro, mas um dia a gente vai se reunir novamente. Eu falei no dia do culto fúnebre, o pastor dela não foi localizado e eu, filho, tive que fazer o culto da minha mãe. Eu fiz muitos cultos já, mas naquele dia foi doído para mim, foi duro demais para mim, porque foi cortado na própria carne, né? E eu tive que fazer o culto, e aí no final eu não aguentei, eu tentei ser forte, fui forte na hora, consegui falar muito, mas no final eu me desabei em choro, porque veio as lembranças de tudo, desde a infância. E aí eu fui para um canto assim do salão chorar, minha esposa foi comigo, e eu chorei muito, e quando eu terminei de chorar, que eu pude parar então para ouvir, o Espírito Santo falou no meu coração: o teu choro é legítimo, pode chorar, faz parte. Deus falou no meu ouvido, faz parte, mas é por um momento só que vocês estão se separando, amém? Glória a Deus, porque a gente sabe que estamos todos nós aqui de passagem, um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. Por isso, estou falando isso aqui para nós não se apegar muito, viu? Não se apegue muito, desapegue das coisas, sirva a Deus com toda a dedicação que você puder, se dedique a Deus, tire um tempo para vir na casa de Deus, não perca os cultos de domingo, não perca os cultos na casa de Deus, venha na quarta-feira, se você puder vir na terça-feira orar com a gente, venha orar com a gente na terça-feira, se você puder vir na quarta, venha na quarta, se você puder vir no domingo, venha no domingo, só são 2 cultos da semana, não é pesado, queridos, a gente não tem outras atividades aqui na igreja, somente os 2 cultos e a oração na terça-feira e a palavra rema, mas é bem leve, não é pesado, e você pode sim gastar um tempo que é bem gasto, por sinal, com as coisas sagradas do alto, porque lá perdura para sempre. Tudo aqui passa, tudo aqui fica, tudo aqui vai embora. Talvez você não entenda o que eu estou falando aqui, né? Mas um dia você vai chegar a essa conclusão, poxa, de fato é verdade. Eu tenho uma palavra hoje do céu para a sua vida. Só a irmã disse amém, bem baixinho ainda. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Meu Deus, que benção, isso aí. Se eu não vim com essa expectativa, né, o que o céu tem para mim hoje? Que todo o céu está envolvido na nossa salvação. Paulo fala isso. O Pai, o Filho, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha só, deu o Filho. O Pai está envolvido, já deu o Filho. Jesus, quando foi assunto ao céu, sentar-se à direita de Deus Pai, ele disse: eu não vos deixarei órfão, não vos deixarei sozinho, eu mandarei outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Então os anjos vêm e voltam. Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então perceba comigo que é anjo, é Pai, é Filho, é Espírito Santo,
todo o céu está envolvido com você, com tua vida, com tua salvação. Isso é muito sério, queridos, amém? E quando eu digo para você aqui que eu venho trazer uma palavra de Deus para a tua vida, eu também estou envolvido, porque nessa hora aqui eu sou o canal de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu sempre falo, as pessoas falam com a gente sempre: pastor, faz tempo que eu não ouvi mais uma profecia, faz tempo que eu não ouvi mais um profeta falar comigo, né? A gente conversa com os irmãos, sempre tem essas conversas. E isso grita dentro de mim. Se você diz que Deus faz tempo que Deus não falou com você, para mim é sinal que você não lê a Bíblia. Falei alguma coisa demais aqui, não? Se você diz que Deus não fala mais com você, é porque você não tem o capricho de abrir a Bíblia, de ler a Bíblia Sagrada, abrir a palavra de Deus e ler a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, isso tem que ser diária, como você toma o teu café todo dia, almoça, janta todo dia, assim tem que ser as leituras da palavra de Deus, né? O nosso devocional diário, aquele momento de oração, e aquele momento de leitura e meditação na palavra de Deus, amém? Tenha isso, é uma recomendação do vosso querido aqui, servo do Senhor, amém? Vamos para a palavra de Deus. Quem está feliz, diga amém. Quem está triste, diga misericórdia. Ore por mim. Grite aí, ore por mim, quem está triste. No final a gente vai fazer uma oração aqui, juntos, e a gente vai se alegrar muito aqui. Quem está crendo nisso, diga amém. A gente vai se alegrar muito aqui. Durante a palavra nós vamos se alegrar, porque é Deus falando com a gente. E depois, no final, após a ministração, nós temos aqui a oração da fé, que diz Tiago, que salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Nós temos essa oração depois no final. Vamos lá para a palavra de Deus comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós temos aqui uma história muito linda. Eu vou ler aqui alguns versículos, eu preciso ler para você entender, depois eu quero fazer uma aplicação de algo que eu consegui ver aqui, que o Espírito Santo jogou luz aqui, que eu consegui ver, e eu quero então aplicar isso na nossa vida, amém? Vai dando um glória a Deus aí, vai dando um aleluia, vai dizendo que Jesus é bom, vai se alegrando, a tua vitória está chegando, amém? A tua vitória está chegando, você é vencedor. O diabo diz que você não pode, mas eu estou aqui como ferramenta, como instrumento de Deus, como profeta de Deus, para dizer que você pode. O apóstolo Paulo disse aos irmãos de Filipenses capítulo 4, verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Então diga, nunca mais eu direi não posso. Diga, nunca mais direi eu não posso, porque tudo posso, aponta para cima, naquele que me fortalece. Amém? Está difícil, a luta está difícil, está grande, o problema está terrível, pastor, não sei nem por onde mais resolver esse problema, fugiu do meu controle. É assim mesmo, quando foge do teu controle, aí é que Deus entra no cenário para agir ao teu favor. Quando isso não acontece, ainda enquanto isso não acontece, que fuja do teu controle, aí Deus diz assim, não, eu não vou agir, porque Ele está com o controle. Então Deus espera a gente perder o controle, amém? Você crê nisso, irmão? Ele, pastor, mas Deus age dessa forma. Sim, Deus age dessa forma, porque Ele não quer dar glória, Ele não quer que a gente se glorie, porque quando a gente conseguir por nós mesmos vencer, aí a gente logo depois talvez vai se gloriar. Eu consegui, não, eu sou demais, meu Deus, é isso, é aquilo, tal, vai se gloriar. E Deus não quer, Deus quer a glória exclusivamente para Ele. É por isso que Ele espera para você perder o comando, perder o volante, perder a direção, perder o controle, para aí sim Ele agir na tua vida, se apresentar e fazer um milagre. E quando isso acontecer, depois você vai entender tudo, o porquê de tudo, e aí você vai dar glória ao nome dEle, exclusivamente ao nome dEle, amém? Glória a Deus. Vamos lá comigo, eu estou aqui com a versão Nova Almeida atualizada, se os irmãos puderem achar lá,
Na Nova Almeida Atualizada. Vamos lá. Estão aí comigo, queridos? Glória a Jesus. Dá uma cotoveladinha assim no teu irmão, devagarzinho, para não doer a costela dele. Diga assim: te prepara, porque Deus tem algo poderoso para a tua vida hoje. Te prepara, te prepara. Te prepara, que Deus tem algo poderoso para a tua vida. Irmão, nós temos que profetizar, amém? Temos que jogar para cima. Astral lá em cima, entusiasmo, alegria. É isso aí, meu irmão. Não pode ficar, não é que nem aquele bichinho. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não pode, é galinha de Angola, né? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Você vai sair daqui dizendo, talvez você entrou assim hoje: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Você vai sair daqui dizendo: estou forte, estou forte, estou forte hoje, porque Deus me renovou, amém? Aleluia! Eu vejo aqui no rosto de vocês aqui um brilho. Oh, aleluia! Levante a sua mão, diga a Deus: eu espero para você dizer alguma coisa para Ele nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui conduzindo. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está operando em nossos corações. Deixa Ele conduzir essa palavra hoje para a tua alma, para o teu coração que está acelerado, está aflito. Deixa Ele falar contigo hoje. Abra os teus ouvidos, abra o teu coração. Somente você tem a chave. Somente a fechadura é para o lado de dentro. Somente você tem esse poder para abrir a porta. Deus não pode arrombar, Deus não faz isso. Ele somente diz para você nessa noite: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei. Irmãos, quando Deus entra, Ele entra para ter comunhão. Cearei com Ele e Ele comigo. Aleluia. Talvez é o que nos falta para entendermos as coisas. É mais comunhão com Cristo ressurreto, mais comunhão com o Espírito Santo, o Paráclito divino, o Consolador amado. Diga graças a Deus. Vamos lá para Atos capítulo 27. A vontade é só adorar, né? Só ficar dizendo palavras de glória, de elogio, só elogiar, só magnificar, só exaltar, só... Irmão, experimente fazer isso na sua vida, viu, irmão? Eu tenho momentos que eu entro no meu quarto, eu falo para minha esposa: não sou melhor do que ninguém aqui, mas eu faço isso aqui. E é uma dica, fica aí uma dica para você. Tem momentos que eu entro no meu quarto, eu falo para ela: não me chama se não for necessário. Eu fecho a porta, eu boto um fundo musical e eu falo para Jesus assim: Senhor, eu não tenho nenhuma palavra nesse instante, eu prefiro nem falar. Eu só quero te adorar e ouvir o que tu tens para me dizer. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Amém? É que a gente está orando muitas vezes. Eu não sei porque estou falando isso aqui, já é para entrar na palavra aqui. Mas Deus manda falar, eu falo. Muitas vezes a gente entra no quarto para orar, deixa a porta aberta. Aí o gato fica andando em volta da cama, o cachorro fica solto, pulando para lá e para cá, isso nos distrai. O celular fica ligado, caindo mensagem direto. Crianças ficam correndo, a porta está aberta. E Jesus falou: entra no teu quarto e faz o quê? Fecha a porta. Deus está falando com alguém hoje aqui. Ei, tenha um tempo de qualidade, é isso que Ele está falando. Tenha um tempo de qualidade a sós comigo. Eu não quero nenhuma distração nessa hora, é isso que Ele está falando. Nessa hora que você vem falar comigo, eu não quero que nada atrapalhe nós.
Você vai conversar comigo, cara a cara, tete a tete. Eu quero falar contigo, eu quero te revelar. Porque facilmente nós podemos sair, desfocar as coisas. Podemos sair, bagunçar a nossa mente e pensar outras coisas. E isso vai atrapalhar a gente de Deus falar com a gente. Quando foi decidido, Atos dos Apóstolos 27 primeiro, quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcamos num navio Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partimos dali navegando ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegamos vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Verso 8, costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Verso 9, depois de muitos dias, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Redobre a sua atenção para o verso 10, Paulo aconselhou dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só a carga do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião mais dava crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que devíamos partir dali, para ver se podiam chegar a Finície, e aí passar o inverno, visto ter um porto em Creta, que olha para o noroeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul. Pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir o vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passamos ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda. Com dificuldades conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente por tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. Preste atenção na leitura. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia alguns dias nem sol nem estrelas,
caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Agora o verso 21 e 22 para nós fecharmos. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso ter-me atendido. Senhores, na verdade era preciso ter-me atendido e não partido de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Eu quero ler aqui até o 25 ainda, vamos lá, vamos continuar. Porque esta noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Cansei você, né? Quem está cansado, diga amém. É importante nós ficar com essa história, o primeiro reflexo dessa história na nossa mente, para a gente construir agora aqui um pensamento, para você entender o que Deus vai falar com você aqui. Preste atenção, quando eles iniciaram a viagem, nós acabamos de ler, quando eles iniciaram a viagem, Paulo e chegaram a um porto que a Bíblia chama aqui de Bons Portos, um lugar seguro. Tiveram dificuldade para chegar ali já. Quando chegaram naquele local, que eles iam continuar a viagem, Paulo chama o centurião, que era o comandante do barco, que o piloto do barco estava, o comandante do barco estava subordinado a ele. Paulo chama o comandante e diz assim: ó, a gente não pode sair daqui, nós temos que ficar aqui. Nós não podemos sair daqui. E a Bíblia diz no verso 10, que o capitão, acompanhe comigo o verso 10. Paulo os aconselhou dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Olha o verso 11, olha a importância do verso 11 para a gente entender. Porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Preste atenção, eu quero construir esse pensamento com vocês aqui, essa mensagem sobre esse tema: os perigos de não dar ouvido à voz de Deus. Preste atenção, com dificuldade eles tinham chegado a Bons Portos. Paulo vai falar: não saiam daqui. O centurião nem deu importância ao que Paulo falou. E na verdade Deus estava através de Paulo alertando toda a tripulação, todos do barco, para que eles não saíssem, porque haveria perigo, tinha perigo iminente. Tufões, ventos fortes, o mar estava revolto, e Paulo os aconselhou, mas Paulo não foi ouvido, e eles então pegaram um outro barco de Alexandria e continuaram a viagem, e nós lemos o que aconteceu, a tribulação que eles passaram durante esta viagem na embarcação. Quase que todos morreram, por não ouvir um homem de Deus, que tinha uma palavra de direcionamento de Deus, dizendo: não podemos sair daqui. Quase que eram 276 pessoas que estavam nesse barco. Você vai ler na história, pode ler em casa depois. 276 pessoas, quase que todos eles perderam a vida. Quase que o barco naufragou, as cargas de grande valor
quase que todas se perderam as cargas, na verdade, mas quase que as vidas preciosas, muito mais precioso do que tudo eram as vidas que estavam ali, e Deus queria poupá-los, por isso pediu que Paulo falasse essas palavras: não saiam daqui, vamos ficar aqui. Irmãos, há um grande perigo quando nós não ouvimos a voz de Deus, há um grande perigo. E pastor Marco, em que circunstâncias eu deixo de ouvir a voz de Deus? Porque Deus tem falado comigo, pastor Marco, Deus tem falado com a gente aqui. Todas as reuniões do povo de Deus aqui nesse lugar, Deus tem usado várias pessoas aqui para ministrar, pessoas de fora, pessoas da casa. Deus tem usado pessoas para falar contigo, para te direcionar. Deus não quer ver ninguém perdido, Deus quer te direcionar. Como eu falei no início, você tem que ler a Bíblia diariamente, porque quando você lê a Bíblia, você tem orientação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Mas quando eu insisto em não dar ouvido à voz de Deus, como aconteceu nessa história que nós narramos aqui, quando eu insisto de não dar ouvido à voz de Deus, em quais circunstâncias eu deixo de ouvir a voz de Deus? Aqui, irmãos, por que Paulo foi ignorado aqui pelo centurião e pelo mestre do barco? Por que Paulo foi ignorado? Porque eles estavam se guiando, eles estavam estribados, ou melhor, confiantes na experiência que tinham. Aí que mora o perigo. Quando eu deixo de ouvir a voz de Deus e faço as coisas pela minha experiência, eu corro um grande perigo, como esses homens correram. Está me entendendo ou não? Eu estou pegando a história e aplicando na nossa vida, porque isso acontece com a gente. Deus diz: não sai daqui, fica no porto seguro. Eu estou contigo, eu tenho te abençoado, eu vou te abrir as portas, eu vou agir ao teu favor, mas dentro do meu tempo. Aí você se precipita e diz: não, eu vou pela minha experiência. Eu já tenho experiência, pastor, é muitos anos de caminhada cristã, eu me guio pelo aquilo que eu já acho que entendo e tal. É perigoso isso, irmão. Paulo falou e Paulo foi ignorado por esses homens e quase custou a vida. Mas por que eles não naufragaram? A misericórdia de Deus é grande, porque todos poderiam ter morrido. A verdade é que o anjo vai aparecer para Paulo e vai falar o porquê disso tudo. Diz: olha, você não vai morrer, fica tranquilo. As pessoas que estão contigo, eu dei a vida delas para ti, por causa de ti eu vou poupá-las. Pense comigo que muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, os mais próximos, sofrem por nós ser desobedientes e não ouvir a voz de Deus, por nós se guiarmos pela nossa experiência. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai dizer para Paulo, o anjo vai aparecer para Paulo, vai dizer: Paulo, tu vais ter que chegar lá, de qualquer forma, na presença de César. Tu pediu que chegasses lá, queria chegar lá, e tu chegarás lá. Então Deus tem os seus propósitos. Agora a verdade é, por que não evitarmos certos sofrimentos? Por que não evitarmos passar certos perrengues na nossa vida? Por que carregar uma cruz de fabricação própria? Por que passar por essa situação tão de aperto financeiro? Por que passar por essa situação muitas vezes na família, sendo que eu posso evitar certas coisas e ficar no bom porto, ficar no porto seguro, esperar uma direção de Deus, esperar uma orientação de Deus para a minha vida? Meu Deus, seja temente, não temoso, por amor de Deus. Seja temente, não temoso, irmão. Irmão, fique na direção de Deus. Quando nós estamos na direção de Deus, se houver prejuízos, se Deus permitir que houver prejuízos, perdas, é porque Ele sabe como agir. Depois Ele vai compensá-lo. Agora, quando nós estamos fora da direção, quando eu não dou ouvido à voz de Deus, e a primeira circunstância que me faz ignorar a voz de Deus é a minha experiência, muitas vezes. Cuide com isso. Esses homens: não, eu conheço aqui, quem sabe o marinheiro. Disse: não, fica tranquilo, dá voz para esse rapaz aí, dá ouvido para esse rapaz que está falando aí. Era um prisioneiro, Paulo estava como prisioneiro ali. Dá ouvido para um prisioneiro, rapaz, vamos seguir. E foram, e olha o que, irmão, lê a história com carinho, com atenção em casa, que você vai ver o perrengue que eles passaram. Eles tiveram que se desfazer das cargas do navio. Eles ficaram tão apreensivos durante esses dias
Eles ficaram tão apreensivos que nem comer, nem se alimentar, eles se alimentavam, de tão apreensivo. E eles estavam já perdendo as forças, até que Paulo, o anjo apareceu para Paulo, e vai dizer, olha, eu estou contigo e tal, e Paulo transmite a mensagem que ora recebeu do anjo, naquela revelação que o anjo apareceu para ele, e aí vai dizer, vamos comer, rapaz, deixa de preocupação. E aí então todos comeram, depois que Paulo falou, ficaram mais calmos, mas mesmo assim, eles tiveram que se desfazer da carga do navio, de tudo que tinham de valor, que eram tão apegados àquilo, tiveram que se desfazer por causa de não ouvir a voz de Deus e se guiar pela experiência. É como se Deus estivesse lá de cima, né? Ah, vocês não deram ouvido à voz do meu servo? Porque Deus fala através dos seus servos. Você não vai dar ouvido à voz do pastor, ao servo meu, que te avisou? Você não vai ser orientado pela minha palavra? Não quer? Você quer se guiar pela sua experiência? Você vai quebrar a cara, depois você vai voltar. E Deus deixa que a gente vá mesmo. Vá. Como o filho pródigo, vá, pode ir. O pai não hesitou, você não vê o pai hesitando com ele, o pai chamando ele, não, meu filho, por favor, não vá, se ajoelhando, implorando para ele. O pai simplesmente deu a parte da sua herança e disse, vai. E o pai é tão glorioso que o pai disse, ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque, como é que o pai sabia que ele ia voltar? Porque o pai escondeu algumas coisas que pertenciam a ele. Anel, sandália, roupa. O pai pegou, no dia que ele saiu de casa, que o filho pródigo saiu de casa, o pai mandou separar um cordeirinho e mandou engordar aquele animal, porque o pai sabia que o filho retornaria, e quando o filho retornaria, o pai queria promover uma grande festa para recepcionar o filho que viria com a cara quebrada para casa. Mas para quê? Para que sofrer isso tudo? Por que não nos pouparmos? Por que eu tenho que passar por esses perrengues todos? Deus quer que eu passe? Não, tem coisas que Deus não quer que a gente passe. Mas por que eu passo? Por desobediência, por não ouvir a voz de Deus, por me guiar pela minha experiência. Quem está aí? Dá uma cutucadinha no seu irmão, diga assim, meu irmão, vá na voz de Deus, não na sua experiência. Não, pastor, eu domino, a área do comércio eu domino. Os trâmites eu domino. No meu ambiente lá eu domino, nunca segui pela sua experiência. Irmão, nós aprendemos à luz da palavra de Deus, que o crente agora não é, ninguém mais é dono de si. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você perdeu o controle, viu, irmão? Você perdeu, eu quero me emancipar, pastor. Não vai ter emancipação. Fique firme, deixa ele te guiar, é melhor. Deixa ele te guiar, que é melhor. Semana que vem aí, eu acho que é semana que vem, né? Comemoro aqui em Ilhota a emancipação, né? Aniversário, sexta que vem, né? Emancipação desse município. Você não vai se emancipar, você não vai andar por conta própria. Deus quer que você seja guiado pela voz dele, porque ele não quer que você quebre a cara. Amém? Bem, estou falando bem o português, bem claro, bem para você entender mesmo. Agora, a primeira circunstância que eu deixo de ouvir a voz de Deus, à luz desse texto, é isso. Quando eu me guio pela minha experiência, como esse homem. Agora, em segundo lugar, quando eu deixo de ouvir a voz de Deus, é também quando eu me guio pela lógica. Sabe? Eu não quero dar ouvido à voz de Deus, eu quero achar lógica, porque o que Deus falou não tem lógica. E Deus nem está preocupado com lógica. Mas não fecha, pastor, as contas não batem. O que Deus falou? Deus se apresentou para uma mulher idosa e disse que ela teria um filho. Isso não tem como. O homem já com 90 anos, como eles teriam um filho? O útero dela já tinha secado, ela não tem como, pastor, irmão. Ele faz da estéril mãe de filho. Não queira achar lógica para as coisas divinas. Não fique procurando, mas pastor, Deus falou, mas eu não acho lógica nisso aqui, eu não tenho assim, eu não consigo entender, irmão. Tem coisas que não é para a gente entender, é só para a gente obedecer, e pronto, deu. Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Não, Deus, espera aí, eu primeiro quero que o Senhor me mostre, para depois eu sair. Não é assim com Deus, ponto. Não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus trabalha. Quando Jesus veio à terra, quando Jesus veio ao mundo, para viver entre os homens,
Jerusalém, o templo era abarrotado de escribas. Os escribas da época são os teólogos de hoje. Eram os teólogos da época. Os escribas eram os teólogos da época. Estavam todos lá no templo. Jesus, Deus, o Pai, ou melhor, disse: eu não vou usar nenhum de vocês. Não vou usar nenhum de vocês. Nasceu um, chamado João o Batista. Ele, não no templo, não vestido com vestes luxuosas, uma cana agitado pelo vento, que fosses ver no deserto. Um homem que ninguém, não tinha nem crachá, não tinha nada, não tinha nem identificação. Lá estava ele, às margens do Jordão, pregando, falando do Messias. E a Bíblia diz que as multidões afluíam para aquele lugar para ver a pregação. E olha que não tinha Facebook para divulgar, não tinha nenhum meio de divulgação, era boca a boca. O povo vinha, ouvia, saía, chegava no bairro, espalhava. Lá nas margens do Jordão. Aonde? Mais precisamente, talvez, aonde Israel entrou ali, quando entraram em Canaã, ali, que a primeira cidade, logo após ali era Jericó. Logo após atravessar o rio era Jericó, já eles teriam que enfrentar Jericó. Foi logo ali, por ali João está batizando, pregando. E as pessoas corriam para ele, porque ele tinha uma mensagem tão linda, tão gloriosa. Então, não, se olhando assim, não há lógica, porque Deus poderia usar os escribas que estavam com os pergaminhos na mão, que tinham todo o conhecimento. Deus poderia usar os bambambãs da época. Paulo vai dizer isso aos irmãos de Corinto. Paulo disse: Deus escolhe as coisas loucas, as coisas vis desse mundo, para confundir os sábios. É assim que Deus trabalha. Então não fique achando lógica para as coisas de Deus. Ouça a voz de Deus. Em que circunstâncias deixo de ouvir a voz de Deus? Quando me guio pela experiência e quando eu me guio pela lógica. Em terceiro lugar, quando eu me guio pela voz da maioria, eu também deixo de ouvir a voz de Deus. Vamos lá comigo? Verso 12. Dá para pôr aqui? Verso 12. Verso 12. Diz assim, a maioria deles, não sendo o porto próprio para invernar, né? Continuação, a maioria deles, diga a maioria deles, era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudeste. Então, vou pela voz da maioria. Aí todo mundo, não, é melhor. Foram guiados pela voz, o centurião foi guiado pela voz da maioria. Deixou de ouvir Paulo, foi pela experiência do piloto, do comandante do navio, comandante do navio, piloto de avião, né? O comandante do navio, o mestre do navio, e tentou achar lógica, mas não tem. Aqui no verso 12, a parte A diz assim, não sendo o porto próprio para invernar, ou seja, não acharam lógica de ficar por ali. Aí a maioria disse, no verso 12, a parte B, vamos daqui e tal, é melhor a gente chegar em Fenícia antes de passar, para poder passar o inverno lá e tal. A maioria foi a favor. E a palavra do homem de Deus caiu literalmente, todo mundo pisou em cima da palavra do homem de Deus. E o centurião se guiou pela voz da maioria. Em que circunstância eu deixo de ouvir a voz de Deus? Quando eu me guio pela voz da maioria. É que o fulano, meu tio, um homem de experiência, pastor, olha a experiência. Um homem de experiência, e a maioria da família está dizendo. A maioria dos colegas de trabalho estão dizendo isso. A maioria das pessoas do bairro estão dizendo isso. A maioria das pessoas, eu me guio pela voz. Mas a maioria está fazendo, pastor. Uma grande parcela da população está aderindo à proposta. E daí, você faz parte desse time? Não, você joga em outro time. E daí? Se a maioria está fazendo, daí que caiu no gosto do povo. E daí que agora é moda. E daí? Eu me guio pela voz de Deus, amém? Eu não me guio pela maioria. Mas agora é aceito, pastor, foi aceito, show de bola, todo mundo está aderindo. Eu não sou todo mundo, irmão, eu sou filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Deus nos chama para um compromisso firme com Ele nesses dias. Não seguir pela, pastor, a voz do povo é a voz de Deus. Uma vírgula, meu irmão, nunca foi. Nunca foi a voz do povo a voz de Deus. Nunca foi. Nunca foi. Seguir pelo que Deus tem falado. Siga o que Deus tem falado. Para recapitular aqui, para você entender, anotei aqui. Em que circunstância deixo ouvir a voz de Deus? Quando eu me guio pela experiência, quando eu me guio pela lógica, quando eu me guio pela voz da maioria. Agora, olha só. Em quarto lugar, quando eu me guio pelos valores temporais. Olha o verso 38 do capítulo 27 de Atos. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo no mar. Amém? Eu deixo de ouvir a voz de Deus quando eu me guio por valores temporais. Não, é mais importante isso aqui para mim. É mais importante aquele compromisso do que estar na casa de Deus. É mais importante aquelas horas lá. É mais importante a minha série que eu estou vendo. Não sou contra ninguém ver nada. Pode ver o que quer. Cada um tem um livre-arbítrio. É mais importante a série que eu estou vendo do que eu tirar um momento para ler uma página da Bíblia. Eu me guio por valores temporais. Eu troquei as bolas, literalmente. Esaú se vendeu facilmente pelo um guisado de lentilha. Entregou o seu direito de primogenitura, que era tão importante. Tem gente se vendendo facilmente, trocando, se guiando pelos valores, como se ele fosse viver para sempre aqui. Preocupado com coisas em detrimento das coisas de Deus. Isso é que eu me... Porque você pode se preocupar e pode correr atrás das coisas, mas desde que você não deixe as coisas de Deus, que é em primeiro lugar, para trás. Desde que você não inverta o papel, põe as coisas de Deus para trás e bota as tuas prioridades na frente. É isso que Deus está falando para você. Você tem que conquistar, pode ser o homem mais rico da terra, mas saiba que Deus é em primeiro lugar na sua vida. Não se guie pelas coisas temporais, os valores temporais, mas se guie pela voz de Deus. Eu sei que os dias são maus. Antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos veem. A gente liga um televisor, a internet, nós temos na palma da mão notícias que acontecem assim, notícias trágicas, coisas terríveis que estão acontecendo no mundo. Agora há pouco, no Rio Grande do Sul, aquela grande catástrofe que deu ali, terremoto, em lugares na China, tantas coisas acontecendo no mundo, e eu aqui preocupado com o meu mundinho, eu aqui preocupado em viver a minha história, o meu mundinho, escrever as minhas coisinhas, e nem aí para Deus. Irmão, perigo, corremos perigo. Não deixe de ouvir a voz de Deus. Agora olha só, quais consequências, em que circunstância eu deixo de ouvir a voz de Deus? E agora, quais são as consequências de eu deixar de ouvir a Deus? Aí é trágico. Aí você vê aqui na história. Primeiro, olha só, perda de senso de direção e sentido. Irmão, chegou um momento, por eles não dar ouvido e sair do porto seguro, eles ficaram assim, tão desesperados. Olha, rapaz, solta tudo. Solta o leme, solta tudo, deixa tudo solto, abaixa as velas, porque o barco era tocado a vela, irmão Fábio. Baixa a vela, deixa o leme solto, porque eles tinham o leme prendido, amarrado, porque o vento, as ondas vinham e batiam no barco. Pensa na tormenta, no furacão, que esse furacão é conhecido como Euraquilão. Era uma tormenta muito forte, uma tempestade no mar que você não faz ideia. Eu estava lendo, as histórias contam que muitos barcos naufragaram, muitas embarcações naufragaram por causa desse fenômeno que acontece, chamado Euraquilão, o nome desse vento, dessa tempestade. E aí, irmão,
por eles temar e não ouvir a voz de Deus através do seu servo, e eles tocar o barco, não, vamos ficar aqui, vamos tocar, vamos para frente. E aí chegou o momento, eles se desesperaram tanto, que o capitão do barco disse assim, ó, solte o leme, baixa as velas, larga tudo, e vamos ficar só sentados aqui pedindo misericórdia. Que acabou para nós. Acabou, estamos todos agora à beira da morte, deu, acabou. Eu perco o senso de direção, eu perco o sentido, eu perco o senso de direção, eu não sei mais para onde eu estou indo. Vai chegar um tempo, essa é a consequência de quem não ouve a voz de Deus, deixa de ouvir a voz de Deus. Chega um momento, porque no começo, tudo legal, está entrando, parece que nada é nada, mas daqui um pouquinho, chega a uma certa altura da caminhada, você perde o sentido até mesmo da vida, meu irmão. Pastor, abandonei mesmo e larguei tudo. Agora, irmão, muitos chegam na estaca zero pedindo misericórdia para Deus, mas Deus é tão misericordioso que mesmo assim, irmão, Ele vai te dar vitória, Ele vai te alcançar, mas por que não poupar-se de passar por isso tudo, né? Eles podiam ter, não, vamos escutar a voz do servo de Deus, pronto. E eles sabiam, tanto é que quando o barco encalhou, que o comandante, o centurião disse assim, ó, matem todos, ou melhor, o centurião não, alguém disse assim, ó, matem todos os prisioneiros, matem todos, para que ninguém fuja. Aí o centurião, conhecendo Paulo, estimando muito Paulo, querendo poupar a vida de Paulo, disse assim, ninguém vai matar ninguém aqui. Quem saber nadar, pule na água, porque aí o barco encalhou num banco de areia, e a parte de trás do barco começou a fazer isso aqui, ó. E as ondas eram tão fortes, que começou a esfarrapar o barco atrás, dilacerar o barco atrás. Quem sabia nadar, pulou na água e foi a nado. Os que não sabiam, tinham tábuas, pedaços de madeira, pedaços da embarcação, agarraram naquela tábua e foram boiando até chegar na ilha. Mas olha a misericórdia de Deus, mas tudo isso eu posso, essas tormentas na minha vida, essas tribulações que trazendo para nós agora, todas essas turbulências eu posso evitar se eu tiver firme com Jesus, ouvindo a voz de Deus, se eu for obediente, irmão. Meu Deus, olha só, capítulo 27 de Atos, verso 17, estou terminando já. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio, com cabos de segurança, e temendo que fosse encalhar em bancos de areia, porque depois encalharam, desceram as velas e foram à deriva, está vendo? Vai à deriva pela vida, não sabe mais para onde vai, perdeu o senso de direção, meu Jesus. Agora olha o verso 18 comigo, dá uma olhada no verso 18, açoitados severamente pela tormenta, está vendo? No dia seguinte começaram a jogar as cargas no mar, e no terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, perdemos toda a segurança que a gente achou que tinha. Porque no começo, quando tu sai, tu deixa de ouvir a voz de Deus, parece que nada é nada. Tu se sente ainda seguro, mas daqui um pouquinho, tu vai por tua conta própria, daqui um pouquinho, perde o senso de direção, perde aquela convicção de segurança em Deus, porque nós caminhamos, nós sabemos que nós somos seguros em Deus, amém? Estamos seguros, de mão dada com Ele. Agora, quando eu desobedeço, quando eu não quero ouvir a voz dEle, essas consequências são inevitáveis. Agora, olha o verso 20. E não parecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento, está vendo? Chega na estaca zero, viu? Quando eu deixo de ouvir a voz de Deus para me guiar pelas minhas axiologias, pela minha experiência e tudo mais, eu vou chegar a isso aqui, a esse ponto aqui, ó. Essas são as consequências de deixar de ouvir a voz de Deus, deixar de caminhar com o Senhor, de mão dada com Ele, seguro nele. Vai chegar um momento que eu vou perder até a esperança da vida, meu Deus. Eu conversei com uma pessoa dias atrás, a pessoa me disse, pastor, eu já estou pedindo a morte. Se Jesus, querido, o que é isso, homem? Eu estou perdendo a vontade de viver. Isso nós vamos orar forte aqui por ti. Vamos orar forte por ti. Você vai ter ânimo para viver. De tantas decepções, tantas frustrações, tantas coisas que aconteceram, a pessoa perdeu o ânimo.
Ah, pastor, longe de mim isso, amém, glória a Deus, mas não brinque com as coisas. O diabo está aí, irmão, para matar, roubar e destruir. Nós temos que estar de sobremodos vigilantes, atentos, alertas, porque o diabo não brinca de ser diabo. Tá, perde a esperança, olha só. Quais as consequências de não ouvir a voz de Deus? Perda de senso de direção, perda de segurança, perca da esperança. Agora, para concluir, há caminho de volta. Eu não poderia encerrar isso aqui sem mostrar um caminho de volta. Se você já está lá no final, perdeu as esperanças, perdeu o senso de direção, perdeu tudo, está lá embaixo, está na estaca zero. E eu não posso terminar essa mensagem sem mostrar para você que há um caminho de volta. Vamos nos colocar de pé. Aí eu concluo essa mensagem. Aí eu concluo essa mensagem. Vou tomar uma aguinha aqui no irmão Éder. Quem está comigo, diga amém. Há caminho de volta, pastor? Sim. Olha só, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido. Olha só, Paulo insiste nisso aqui. E não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Está vendo? Era preciso ter me ouvido, rapaz. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Está vendo? Recobre o sentimento de culpa, recobre-se desse sentimento de culpa. Tira, fez tudo errado, tal, chegou lá na estaca zero, perdeu a esperança, está perdido. Você vai tirar isso do teu coração hoje. Você vai recobrar o teu ânimo hoje. Você vai saber, fique sabendo de uma coisa: Deus está dando uma outra chance. É como se Deus voltasse a fita. Volta a fita, vai lá no porto seguro, não sai daqui agora. Ah, senhor, eu aprendi muito bem a lição. Por favor, eu aprendi muito bem a lição. Não tem coisas que se a gente cai 2 vezes, pastora? Aí tem que levar umas palmadas. A primeira vez, tudo bem. Não, rapaz, acabei. Mas a segunda vez, ou a terceira vez que seja, mas tudo bem. Se chegou nessa situação, eu quero dizer que há caminho de volta. Deus está de braços abertos. Sabe o que Jesus fala? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos, os que conhecem e os que não conhecem, porque até mesmo aqueles que conhecem a se frustrar, estão frustrados. Venham a mim, vinde a mim todos, os que estão cansados, perderam as esperanças, estão frustrados, venham a mim, e encontrarão descanso para essas almas aflitas que vocês estão aí, esses problemão que vocês têm aí. Quantos creem que Deus pode fazer isso na nossa vida? Deus falou com você, sim ou não? Eu falei que Deus ia falar com você, Deus falou. Essa era a mensagem, curta assim, simples assim, mensagem muito simples, eu não prego nada complicado, simples assim para você entender na íntegra, para você entender. Deus quer que você entenda a mensagem, curta, simples, para você entender, porque de uma vez por todas, meu irmão, olha para mim aqui, de uma vez por todas, Deus resolve, se você quiser, esse problema que você está vivendo. Mas aí você tem que propor no teu coração de não mais fazer as mesmas coisas, porque aí você vai voltar aos mesmos rudimentos do mundo, as mesmas coisas. Deus diz: volte agora, faça tudo de novo, mas diferente, obedecendo a minha voz, se guiando pela minha voz, sendo fiel a mim, porque aí eu mudo a história da sua vida. Coloque a mão no coração. Pode aumentar o fundo aí, pode aumentar o fundo musical. Eu quero que você ore agora. Você vai fazer a sua oração agora. Diga assim: Senhor, como tu desses uma nova chance para mim, como filho pródigo, como Israel, meu Pai.
como tu desses uma nova oportunidade para mim. Eu saí de bons portos. Eu não ouvi a voz do profeta que disse: não vá. Eu fiz tudo errado, meu Deus, mas agora eu me arrependo e eu voltarei, porque há caminho de volta, eu voltarei e farei tudo diferente para o teu nome ser glorificado na minha vida, e eu prossegui vitorioso daqui para frente, em o nome de Jesus. Meu Jesus, meu Jesus. Irmãos, tem pelo menos aqui de 7 a 8 pessoas aqui no nosso meio, que essa palavra foi como uma luva para ti. Ó, coube certinho, foi certeira essa flecha no teu coração. Dê um passo aqui à frente, eu quero orar por você. Dê um passo aqui à frente. Essa palavra foi certeira no teu coração, e eu quero orar por você agora. Pelo menos 7, 8 pessoas que Deus falou forte aqui no teu coração. Eu sei que Deus falou com todos nós, mas o Espírito Santo está me falando que tem de 7 a 8 pessoas que Ele falou específico hoje para o teu coração. Ele trouxe o remédio certo. Ele trouxe o remédio certo para a tua doença. E não é um paliativo, não. Isso vai resolver, o Senhor disse. Se você decidir, a decisão é sua. Levante as suas mãos para cá, meus irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Começa dando glória a Deus. Começa dizendo aleluia, diga aleluia, 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 aleluia. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Os pastores, coloquem as mãos sobre os irmãos por bondade, queridos. Oh, meu Deus. Meu Jesus, meu Jesus. O que está acontecendo aqui nessa noite, na vida de pessoas aqui, vai ser um divisor de água, é uma chave que vira dentro de você. Você está falando para você mesmo: meu Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso me guiar pela voz de Deus. Chega de quebrar cara, chega de me frustrar, chega de frustração, chega de decepções. Eu preciso me guiar pela voz de Deus. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, 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 nova vida, nova direção, novo rumo para esses que o Senhor falou poderosamente de perto. Oh, meu Deus, eu profetizo que as coisas vão mudar, essa frustração, essas decepções vão serem superadas para a glória e honra do teu precioso nome, e nós vamos ouvir testemunhos gloriosos para a honra do teu nome. Diga comigo assim: todas as frustrações, todas as decepções, todas as tentativas que não deu certo, eu vou passar por cima de tudo isso e vou começar de volta, eu vou começar de novo, eu vou iniciar agora diferente, eu vou fazer diferente em nome de Jesus.